E alguns meses se passaram, e aí o jornal explodiu com uma notícia de um rapaz que acabou descobrindo a cura para o câncer, e daí muita gente ficou muito surpresa com isso. E daí quando entrevistaram ele, ele disse que com a ajuda do conhecimento da restauração, ele acabou aprendendo algumas coisas básicas sobre as células do corpo humano e sobre como o câncer funcionava. E com restauração ele aprendeu técnicas de restauração que poderiam ajudar a restaurar as células que estavam com câncer. E com isso ele conseguiu desenvolver, com a ajuda deles, sem muita interferência, para que eles não dessem de bandeja, a cura para o câncer. E com isso, muita gente foi testar essa cura e viram que funcionava, que as células com câncer começaram a ser restauradas. E isso começou a explodir pelo mundo inteiro. As pessoas começaram a buscar esse rapaz em busca de informações sobre essa cura. E ele, com orientações de algumas pessoas, começou a vender essas informações assim. E começaram a lucrar muito. E daí muitas pessoas começaram a procurar mais os universais e os conceitos de outros universos junto com os cientistas, buscando informações para essas inovações na medicina. Daí foi organizado um local no mundo para só debater a respeito do assunto e começaram a estudar mais a respeito sobre as doenças que existiam no mundo, as que eram consideradas incuráveis. E com a ajuda do conhecimento, eles iam aprendendo várias coisas a respeito sobre essas doenças. E muita gente começou a inovar e a descobrir curas que pensavam que não existiam para diversos tipos de doenças. E com o tempo, eles perceberam que a lista de doenças que eram consideradas incuráveis já não existiam mais, já que eles descobriram como curar qualquer tipo com a ajuda do conhecimento da restauração, que ensinaram para ele as técnicas para poder solucionar esses problemas de doença. E isso com vários meses se passando, e começaram a abrir hospitais que ofereciam essas novas curas com um custo razoável para que pudesse ter acesso a várias pessoas. E muitas pessoas que ficavam em hospitais começaram a sumir de lá, já que as curas estavam começando a funcionar bem no corpo de qualquer tipo de pessoa. E aí as escolas começaram a ficar mais lotadas, com pessoas querendo aprender bem mais sobre fazer mais coisas. Daí teve uma que eles desenvolveram a restauração de membros amputados, no qual os membros podiam ser regenerados com umas técnicas que aprenderam com o Guilherme. E daí pediram uma entrevista com o Guilherme para perguntar para ele como foi que ele desenvolveu isso aí, que foi ele que ensinou. E daí ele disse que não foi bem ele que desenvolveu, mas ele aprendeu de um planeta que ele viu uma situação bem inusitada que garantiu que ele pudesse ter essa informação. Então Guilherme explicou que no planeta havia um rapaz que era bem inteligente e que ele havia se apaixonado por uma garota desde os 6 anos, quando ele a viu a primeira vez. E ele tentava de várias formas se aproximar dela, só que não conseguia, já que as pessoas que ficavam ao redor dela viviam afastando ele. Ele tentava de tudo, e ele fazia até declarações que ele mandava pelo correio, só que os amigos dela viviam cercando e viviam pegando cada coisa que ela recebia, examinava primeiro antes de dar para ela, e quando viu as cartas dele, acabava rasgando e destruindo. E o tempo foi passando e ele resolveu se dedicar mais à ciência e a desenvolver mais seu conhecimento. E como ele era bem inteligente, ele aprendia bem sobre qualquer coisa. E ele acabou se tornando tão inteligente que ele começou a desenvolver coisas que eram fora do comum no planeta dele. E ele começou a estudar bem sobre o corpo humano, o comportamento humano. E ele descobriu como manipular as células troncos, de forma que ele conseguiria manipular elas e fazer crescer de volta os membros amputados e até reconstruir parte do corpo humano com uma pequena parte dele. E daí ele começou a aprimorar bastante isso e a estudar bem mais a respeito do corpo humano. E quando ele já está na juventude dele, ele descobriu como conseguir também manipular os neurônios, ser capaz de pegar as informações do cérebro humano e passar para outro, além de conseguir armazenar em dispositivos bem avançados que ele começou a desenvolver. Ele achou isso tudo incrível, mas que ele ainda não fala para quase ninguém, que ele ainda está desenvolvendo em segredo. Até que um dia ele acabou recebendo a notícia de que aquela garota que ele gostava tanto acabou sofrendo um acidente, e a chance dela sobreviver era bem pouco. E ele, como trabalhar num hospital que ele era estagiário, porque ele não mostrava sua grande capacidade para ninguém, ele acabou chegando na sala onde ela estava, e ele resolveu ir escondido com os aparelhos dele e conseguiu restaurar as partes do corpo dela que havia sofrido com o acidente. E ele, movido pela grande paixão que ele tinha por ela, mas pensando no fato de que nunca a conseguiria, acabou utilizando os aparelhos que ele tinha lá, que coletou parte do corpo dela que havia sofrido com um acidente, que foi coletado, e utilizando o dispositivo, ele conseguiu armazenar a memória dela antes dela acordar.
ele acabou levando tudo para o seu laboratório que ele tinha escondido, e utilizando tudo isso, acabou construindo todo o corpo dela com aquelas partes que ele havia coletado, e conseguiu implantar lá as memórias da garota original. E daí ele ficou surpreso e viu que ele conseguiu fabricar um clone perfeito da garota que ele tanto gostava. E com um dispositivo bem mais avançado que ele desenvolveu, conseguiu manipular as memórias dela, para ela não lembrar que tinha pai nem mãe. E os amigos, assim, só colocando a memória em qual envolvia ele e ela. Ela acabou acordando como se fosse uma recém-nascida, não sabendo de muita coisa. E ele conseguiu conversar com ela e depois de muito tempo de conversa, de vários dias e meses, ele conseguiu dar um jeito de fazer com que ela ficasse com ele. E os dois ficavam trabalhando junto no laboratório. Ela só saía à noite quando ninguém a podia ver, para não descobrir que ele acabou fazendo um clone da garota. Só que aí acabaram notando a garota em 2 lugares um dia. E aí, quando estranharam isso, pensaram que era alguma filha gêmea perdida da família, que era bem rica, que descobriu. Foram investigar e descobriram o que o garoto havia feito. E fizeram com que ele se desfizesse da clone, que acharam isso uma muita falta de respeito com relação à garota e à família dela. Só que aí ele disse que ela já tinha memória, que tinha quase tudo dela, e que se desfazer dela seria como a matar. Só que aí ele disse que poderia oferecer uma solução para isso, já que estava querendo que ele se livrasse dela. Ele disse que poderia desfazer todo o tecido do corpo dela, de acordo com o que ele havia aprendido, e assim como ele pôde construir tecido por tecido pelas células tronco, ele podia desfazer. Então, ele conseguiu também transferir a memória daquela clone para a garota, que foi feita originalmente, e desfazendo tudo que ele fez, a memória da clone parou na garota e ela percebeu tudo que ele havia feito. E ele foi preso por diversas coisas que foi criada lá com relação a isso, e passou um tempo preso. Daí quando ele saiu, a garota já estava lá esperando, e com a memória da clone, ela havia se apaixonado por ele, e os dois acabaram juntos. E essa foi a história sobre como foi que ele descobriu, já que ele estava observando tudo isso durante todo esse tempo, e de como foi que ele conseguiu construir essa tecnologia de construção de membros. E as pessoas acharam isso fantástico, que é uma história de amor que pelo menos acabou final feliz. E o Guilherme disse que sim. E ele saiu depois com o pessoal para ir numa lanchonete. E o Marco estava conversando lá com ele, disse que era uma história incrível. E nesse momento o Marcos ficou pensativo com relação a isso, já que ele pensou que ele talvez nunca entenderia o que era isso. Só que o Guilherme disse que não era para ele ficar preocupando com isso. E nesse momento o Lucas se levantou rapidamente da cadeira que ele estava, correu, deu um salto mortal por cima de uma mesa, que estava todo bloqueado o caminho, e acabou batendo rapidamente no garfo que estava na boca de um menino que voou. O menino ia chorar, só que aí um mordomo escorregou e acabou batendo na cabeça do menino, que a cabeça dele deu com a testa na mesa. E daí o Lucas tirou o mordomo de lá, perguntou se ele estava bem, disse que sim, daí perguntou se o menino estava bem. Ele estava choramingando porque a batida doeu na cabeça dele. E daí ele disse que iria passar. Daí ele já ia embora, daí perguntaram por que foi que ele fez isso. Daí o Lucas disse que ele pode ver o futuro, que se aquele garfo estivesse na boca dele, teria perfurado a garganta dele e ele não chegaria a tempo no hospital. E agradeceram a ele pelo que ele havia feito. E ele voltou para a cadeira dele. E o pessoal aplaudiu tudinho. E daí, uns dois rapazes perguntaram lá por que foi que ele fez isso, já que simplesmente não poderia curar. Daí o Lucas disse que sim, que poderia curar o que havia sido feito fisicamente, só que aí o emocional dele, mental, ficaria muito abalado com o que aconteceu. Então, o Lucas concluiu que, por mais que agora dê para curar as feridas físicas das pessoas, a gente deve tomar muito cuidado com o emocional, que é o mais preocupante, e que por mais que a ciência tenha evoluído para cuidar bem do físico, o mais importante é evitar traumas e cuidado emocional. Então, Marco falou lá, então a conclusão é que o que a gente evita não é que as pessoas se machuquem ou que se firam, nada do tipo. O que a gente mais evita é os traumas, né? E o Jonas que estava lá disse que sim, que é o principal que a gente tem que evitar.